pessoal, tudo bem? Eu sou a Diane e esse aqui é o De Tudo Um Pouco. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando agora por este vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. Saiba que o que eu vou falar aqui é referente ao meu caso, à minha situação, ao que eu passei. Se você não conhece a minha história, tem vídeos aqui no canal onde eu conto como foi minha gravidez, meu parto e o meu pós-parto. Mas para dar uma resumidinha para você, eu tinha um mioma muito grande que eu descobri bem no início da minha gravidez. Eu levei a gestação com bastante complicações. Eu levei a gestação quase até o final, não cheguei a completar o final da gestação. A bebê nasceu antes. E eu tive uma cesárea com retirada de mioma juntamente da cesárea. E tive várias complicações, tanto durante o procedimento quanto logo após. Eu fiquei alguns dias na UTI, depois eu fiquei mais alguns dias no quarto, totalizando 20 dias no hospital. E eu conto tudo detalhadamente nos vídeos que tem aqui no canal. Você pode dar uma olhadinha, inclusive eu recomendo que você veja antes de assistir esse vídeo. Dito isso, vamos lá. Desde que eu partilhei com vocês aqui toda a minha história, tudo o que aconteceu comigo, eu recebo sempre perguntas. E como você tá? Ficou tudo bem? Como você ficou? E recentemente, inclusive, eu recebi uma pergunta assim, como que você tá hoje em dia? E eu fiz esse vídeo justamente para responder estas perguntas. Então vamos lá. Eu coloquei aí no título as sequelas da cesárea, que são algumas coisas que ficaram por conta desse procedimento, algumas situações em que eu enfrento hoje em dia, mesmo 2 anos depois. Então, que posso nomear como sequela, não sei se seria uma palavra melhor que essa, mas a palavra que eu encontrei mais próxima disso é sequela. Então, eu vou contar para vocês o que veio desde aquela época, desde que eu tive esse procedimento, o que ainda me acompanha desde então. Vamos lá. A primeira coisa, né, que eu coloco como uma sequela de tudo isso é não poder ter mais filhos. Na verdade, não é bem que eu não posso ter mais filhos. Eu até posso. O meu útero não foi retirado, meu útero foi mantido. Eu retirei somente um dos ovários, ou seja, eu ainda tenho um ovário e ainda tenho meu útero. Então, teoricamente, eu poderia gestar. Mas, lá no hospital mesmo, o médico falou pra mim que foi uma cirurgia muito arriscada, que teve muitas complicações e que ele recomenda que eu não tivesse mais filhos, porque seria uma gravidez muito complicada e o parto também seria muito complicado. Já que eu citei a palavra parto, então o próximo tópico é sobre isso. Eu sempre sonhei em ter um parto normal. Esse foi sempre o meu sonho. Desde sempre. E todo mundo sabe que eu não pude ter o parto normal por conta de tudo que me aconteceu. Então esse é um sonho que eu tenho que esquecer ele por completo. Ainda que eu engravidasse de novo, que provavelmente não vai ser o caso, eu realmente não quero mais ter filhos diante de tudo que aconteceu. E também não tenho essa recomendação, como eu falei pra vocês. Mas caso ocorresse, eu nunca poderia passar por um parto normal, nem sequer entrar em trabalho de parto. Eu teria que fazer outra cesárea eletiva, em caráter eletivo, ou seja, agendando antes. Então, esse sonho que eu tinha se foi, ficou essa sequela aí de não poder mais ter parto normal. Próximo tópico é a cicatriz da cesárea. Eu fui submetida a uma cesárea com retirada de mioma, como eu falei, e eles tinham que fazer uma abertura muito maior do que uma cesárea convencional. Eles precisaram cortar muito mais do que eles cortariam numa cesárea normal, digamos assim. Então eu fiquei com uma cicatriz muito grande, muito grande, muito grande e muito feia. Ela ficou feia, horrorosa. É uma coisa que eu não costumo mostrar, que me deixa ainda um pouco desconfortável em relação a ela. Nesse quesito cicatriz, já consigo emendar num outro assunto.
A cicatriz, eu não sei se é só a minha ou se é uma coisa comum. Inclusive, comenta aqui pra mim, você que já teve cesárea, se a sua cicatriz coça. A minha coça demais, 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 demais. Coça, me incomoda muito, porque coça, coça, coça. E dói também. Se, por exemplo, eu pego minha filha no colo, se eu pego de qualquer jeito e ela acaba pisando na minha barriga, ou às vezes ela quer pular no meu colo, dói demais a minha cicatriz. Então, mais uma sequela que ficou. Agora, em relação ao procedimento. Por ter sido uma cesárea, toda e qualquer cirurgia tem esse risco de acontecer. Mas, no meu caso, com todas as complicações, uma das que eu tive foi o aparecimento de um trombo na veia cava inferior, na barriga. E o trombo, para quem não sabe, é um coágulo de sangue que fica parado dentro da veia. Ele fica ali parado. Só que existe o risco desse trombo subir, percorrer, né, a corrente sanguínea e chegar a órgãos como coração e pulmão, que pode vir a ser fatal se não tomado uma providência quase que imediata. Então, também pode ir para o cérebro, esqueci desse detalhe, e desencadear um AVC. Então, mais uma sequela que ficou da cesárea. Ainda nessa questão do trombo, eu tomo remédio, né, por conta disso, para evitar que isso aconteça. Tomo anticoagulante, que é um medicamento que faz com que o sangue fique mais fino, de uma maneira bem prática de falar. Ele deixa o sangue bem mais fino e faz com que diminua a sua coagulação. Ainda no assunto do trombo, eu tenho que tomar um medicamento para trombose, para evitar trombose. Então esse medicamento eu vou ter que tomar ele para o resto da minha vida. E ele tem algumas consequências. Tomar ele tem algumas consequências. O pró, a vantagem, é que ele evita que esse coágulo suba, né, para órgãos nobres como coração, pulmão, cérebro. Porém, tem os contras. E os contras, um deles é que aumenta muito o risco de sangramento. Por exemplo, se eu faço um cortinho pequenininho, sangra muito, muito, muito e demora demais para parar de sangrar. Por quê? Ele evita a coagulação, é justamente um anticoagulante, então demora demais. Então eu não posso me acidentar, eu tenho que evitar ao máximo me acidentar. Teve uma vez que eu fui na manicure e eu sempre aviso, né? Antes de começar a fazer a unha, quando vai tirar a cutícula, eu falo, ó, toma remédio, eu costumo sangrar muito, justamente para elas ficarem mais cuidadosas, digamos assim, mais atentas ali, porque se pegar um bifinho, aquilo ali sangra horrores. E uma vez eu esqueci de falar pra ela. E ela foi lá, tava fazendo o trabalho dela, e ela pegou só uma beirinha na hora que ela tava tirando a cutícula. Foi pouca coisa, mas isso sangrou tanto, 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 e a gente tentava estancar ali, comprimir ali o local com um pano e não parava. Ela colocou aquele, pedra ume que fala? Um pozinho que tem, e mesmo assim continuava sangrando, sangrando, levou um tempo pra parar de sangrar. Então, é mais uma questão aí. Então, ainda nessa questão do trombo e anticoagulante, tem a questão que eu não posso tomar anti-inflamatório. O anti-inflamatório não pode ser associado ao anticoagulante, porque ele promove o aumento da possibilidade de uma hemorragia, o risco de uma hemorragia. Então, eu não posso tomar anti-inflamatório. Se eu tô com uma dor muito forte, qualquer coisa que eu tenha que necessite de um anti-inflamatório, eu não posso tomar. Ou então, eu tenho que parar o anticoagulante por um tempo, tomar o anti-inflamatório por aquele período e depois retornar. Porém, quando eu paro o anti-inflamatório, o anticoagulante, eu corro o risco de sangrar, né? De ter uma hemorragia. Então, mais um fator que não dá para associar. E o último, mas não menos importante, e que eu esteja lembrando também, é a incontinência urinária. Depois da cesárea,
eu fiquei incontinente. As pessoas costumam falar que é o parto normal, que causa incontinência, e que algumas mulheres ficam incontinentes por conta do parto normal, por fazer força ali, deslocar a bexiga, que realmente ocorre. Mas no meu caso foi na cesárea mesmo. Eu tive muita manipulação ali, né, na região abdominal, e eu acredito que eles tenham manipulado tudo ali dentro muito. E acabou que desde que minha filha nasceu, eu não consigo mais segurar o xixi. Sabe quando a gente tá com vontade de fazer xixi, você fala, daqui a pouco eu só vou terminar aqui e já vou? Ou você ainda não tá perto de um banheiro e você fica ali segurando até a hora que você consegue achar um banheiro? O ideal realmente é não segurar, mas às vezes a gente precisa segurar. Eu não consigo mais. Deu vontade, se eu tento segurar, passa um tempinho e já começa a sair os pinguinhos ali. Eu tenho que ir logo pro banheiro, porque senão começa a sair. São essas as sequelas, né, da minha cesárea com retirada de mioma, se é que eu posso chamar de sequela, como eu expliquei pra vocês. Mas de modo geral, tirando esses detalhes aí, que são coisinhas ali que eu tenho que cuidar, ficar atenta, eu tô bem, eu tenho saúde, consigo exercer minhas funções diárias e tô seguindo. Mas de modo geral eu estou bem. Agradeço quem pergunta e aí tá a resposta para vocês de como eu estou após. Eu contei para vocês em uns vídeos atrás aí que há algum tempo atrás eu fiz um ultrassom. Foi o único ultrassom que eu fiz depois que minha filha nasceu. E eu tinha miomas pequenininhos. Meu útero ainda tinha 2 miomas, mas eles eram muito pequenininhos. Um era meio centímetro e o outro acho que era 1 centímetro. Mas desde então eu não fui mais fazer ultrassom. Eu sei que vocês vão falar, você tem que acompanhar, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sei também disso. Mas junto à correria do dia a dia e mais o trauma de não querer pensar nisso, de que eu, sei lá, tenho que passar por algo parecido novamente, só vai me afastando de ir atrás desse assunto. Mas prometo que muito em breve eu vou novamente ver em relação a esses miomas aí que eu tenho ainda. Enquanto tem útero e se você tem uma predisposição a desenvolver miomas, eles tendem a aparecer sempre. Só para repetir, deixar bem claro, como eu falei no começo do vídeo, isso é baseado na minha experiência diante de tudo que eu passei. Cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, e isso é o que aconteceu comigo. Então eu tô falando baseado no que aconteceu comigo. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!